Nós vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Nós estamos pregando uma série de mensagens nessa carta. Chegamos no final do capítulo 4, nessa manhã. O tema geral da nossa série é a grandeza e a suficiência da obra de Cristo. Temos aprendido isso aqui nessa carta. Semana passada nós refletimos no capítulo 4, do versículo 8 ao 20. E nós vimos na última mensagem dessa série que nós não somos somente filhos amados e amadas de Deus em Cristo, mas somos conhecidos por Deus. O versículo 9, 8 e 9, foi o destaque da nossa reflexão. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, disse o apóstolo Paulo aos cristãos da região da Galácia, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então, os cristãos daquela região da Galácia, antes da sua conversão, tinham uma relação de adoração a ídolos. Não ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, ao Deus Salvador. E Paulo diz, mas agora, percebam que há uma mudança, né? Paulo usa essas expressões de tempo aí, antes do verso 8 e agora no verso 9, para mostrar que houve uma mudança. O que aconteceu? Mas agora, conhecendo a Deus. Mas Paulo não para nisso. Não fala somente do conhecimento que aquelas pessoas tinham de Deus, tiveram de Deus. Mas ele diz ainda, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. Sendo por Ele conhecidos. E nós fomos a 2 Timóteo, capítulo 2, quando Paulo diz assim, que Deus conhece, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Conhece pelo nome. Quantas vezes nós vemos Deus chamando as pessoas pelo nome na Escritura? Moisés, Moisés, Marta, Marta, Samuel, Samuel. A boa notícia é que Ele conhece você pelo nome. Se você um dia se rendeu a Cristo pela fé, você é conhecido de Deus. Obviamente que Deus conhece todas as pessoas nesse planeta. Deus conhece cada estrela. Mas aqueles que pertencem ao Senhor são conhecidos por Ele no sentido de uma intimidade, de uma legitimidade. Bendito é o nome do Senhor. Paulo diz, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Eles saíram de um extremo, que era a idolatria, e agora foram para um outro extremo, que era a religiosidade. A única realidade que pode nos libertar, tanto da idolatria quanto da religiosidade, é saber que nós somos filhos amados de Deus pela fé em Jesus Cristo e que somos conhecidos de Deus. Que nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não depende da nossa performance, depende daquilo que Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário, pagando a nossa dívida. Levando sobre si a ira de Deus que nós merecíamos, agora nós estamos debaixo da graça salvadora de Deus. E cantamos nessa manhã que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, na sequência do raciocínio de Paulo, nessa manhã nós vamos pensar, ele continua falando sobre a inspiração do Espírito de Deus, que somos salvos pela graça, mediante a fé, não devemos nos sujeitar aos rudimentos da lei, aqueles princípios elementares da lei. E para exemplificar isso, que nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas somos salvos por aquilo que Deus fez. Paulo vai dar um exemplo na história, e nós vamos refletir sobre isso nessa manhã. Gálatas 4, de 21 a 31. Assim mesmo como estão, os irmãos vão estar sentados, eu estarei fazendo a leitura da palavra em nome de Jesus. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Percebam a quem Paulo está se dirigindo, mais uma vez. A carta toda vai girar em torno disso. Pessoas que creram, pessoas que ouviram o Evangelho, mas que estavam sendo assediadas pelos judaizantes, dizendo, olha, crer em Jesus somente não é suficiente.
tem que guardar lua nova, tem que passar pela circuncisão, tem que guardar todo aquele sistema cerimonial, sacrificial. E Paulo está dizendo, olha, tudo isso foi cumprido na cruz. Não é necessário. Mas os que querem estar debaixo da lei, digam-me, acaso vocês não ouvem a lei? A lei aqui é toda a Escritura, todo o Antigo Testamento. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre. É a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada dos que é daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Após mostrar, essa passagem que foi dirigida àqueles que queriam viver sob a lei, Paulo vai usar a alegoria aqui do nascimento dos 2 filhos de Abraão. Qual é o propósito de Paulo aqui? Ao usar Ismael e Isaque, ele quis mostrar a diferença entre os 2 nascimentos, do que era filho da escrava, que nasceu de modo natural, e também o que nasceu da livre, que foi mediante a promessa. Os irmãos se lembram do chamado de Abraão em Gênesis capítulo 12? Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, eu te abençoarei, eu vou abençoar a sua descendência, e a sua descendência vai abençoar todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa para Abraão. Só que já ouvimos inúmeras mensagens sobre isso, já lemos várias vezes, nós percebemos que Abraão não dava conta daquilo, ele não tinha capacidade de fazer aquela promessa se cumprir. Ele tinha idade avançada e a sua esposa era estéril, também com idade avançada. Então aqui nós estamos diante de uma dificuldade. Como é que isso é possível? Como é que essa descendência vai ser enorme, comparada às estrelas do céu, a areia da terra, do mar, da praia? Como é que desse homem que já tem a idade avançada de uma mulher estéril virá o Redentor? Porque quando nós chegamos aqui no capítulo 3, nós vimos que Paulo, quando interpreta Gênesis capítulo 12, ele diz que o descendente é Cristo. Percebam, a palavra do Senhor diz aí, capítulo 3, versículo 16, assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Como seria possível com esse casal impossibilitado? Então, o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa alegoria, ele vai usar essa representação, usando o filho da escrava e o filho da promessa. O verso 23, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessas. E nós vamos então pensar, amados irmãos,
em duas verdades importantes citadas aqui pelo apóstolo Paulo, sobretudo quando ele lança a mão de Isaías 54, versículo 1, aí no versículo 27, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, regozije-se, ó estéril. Você que nunca teve um filho, grite de alegria. E eu queria pensar em duas verdades, bem rapidamente nessa manhã, que essa passagem nos ensina. Em primeiro lugar, nós aprendemos aqui que a promessa de Deus no Evangelho produz glória somente a Deus. A glória não é de Abraão, a glória não é de Sara, porque eles eram incapazes. E é isso que nós vemos nessa passagem. Versículo 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Qual é a diferença? Deus prometeu a Abraão o herdeiro que nasceria de Sara, mas ela era de idade avançada e estéril. E aí, amados irmãos, com aparente demora, o tempo foi se passando, a promessa vem, Abraão tem 75 anos, e o tempo vai se passando, e a palavra do Senhor diz que em determinado momento Sara tenta dar uma forcinha para Deus, uma ajuda para Deus, aquilo que os judaizantes estavam tentando fazer com os gálatas. Olha, não é suficiente crer na promessa do Evangelho, não é suficiente crer naquilo que Cristo fez, é preciso fazer alguma coisa. E aí, a sugestão de Sara, isso está registrado em Gênesis capítulo 16, se você quiser ler esse capítulo, todo o capítulo vai tratar dessa passagem, desse episódio, do nascimento de Ismael. E nós sabemos dos desdobramentos históricos do que aconteceu até hoje. E aí, amados irmãos, por intermédio dessa relação, nasce Ismael. A sugestão de Sara foi acatada por Abraão. E o que isso representa? Isso representa a ação humana. Abraão tentando fazer a promessa acontecer por ele mesmo. Só que esse não era o filho da promessa. Muitas vezes nós queremos fazer na nossa força algo que só o Espírito Santo pode fazer na nossa vida. Por isso que Paulo, quando escreve a sua carta a Tito, no capítulo 3, ele diz que nós fomos marcados pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Não há nenhuma realidade que eu e você possamos fazer que substitua aquilo que Cristo fez na cruz e aquilo que o Espírito Santo faz na sua vida, aplicando a palavra de Deus quando você crê no Senhor. Amém, queridos? A profecia de Isaías 54, versículo 1, citada por Paulo no verso 27, se reporta a Gênesis 6, quando Deus olha para as duas mulheres, uma fértil e nova, a outra estéril e com idade avançada, e escolhe salvar o mundo através da estéril. Deus escolheu assim. Por intermédio da família dessa mulher, chegaria um outro filho, também improvável, nascido não de uma mulher estéril, mas nascido de uma virgem. Através desse filho, todos os povos da terra seriam abençoados conforme a promessa de Deus, baseado em sua graça somente, para a sua glória somente. Amém, queridos? Qual é a diferença dos dois nascimentos? É que no nascimento de Isaque, a glória é somente de Deus. No nascimento de Isaque, o impossível acontece. No nascimento de Isaque, a promessa se cumpre. No nascimento de Isaque, Abraão está diante de uma impossibilidade. Se Deus não abrir a madre de Sara, conforme a linguagem do Antigo Testamento, ela não tem filho. A sua conversão é um milagre. O seu novo nascimento é fruto de milagre. Não é fruto do seu esforço. Não é fruto daquilo que você fez. Ninguém entra no reino de Deus por aquilo que fez. Nós só podemos entrar por aquilo que Jesus fez em nosso lugar. Amém, querido? Então a promessa de Deus no Evangelho produz glória somente a Deus. Mas há uma segunda verdade nessa passagem. A promessa de Deus no Evangelho produz alegria para os incapazes de autossalvação.
Versículo 29, naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora, estava acontecendo naqueles dias. Os nascidos de modo natural estavam perseguindo os cristãos que nasceram pelo Espírito. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Somos filhos do milagre, somos filhos da promessa de Deus. O filho de Agar representa a busca de salvação pelas obras. É o jeitinho do homem. Quantas pessoas acham que naquele grande dia que estarão face a face com o Senhor, elas vão requerer de Deus: olha, eu mereço estar aí. Eu fui uma boa mãe, uma boa avó, um bom pai. Eu fui um bom patrão, um bom empregado. Eu fui um bom homem. Irmãos, a nossa natureza é pecaminosa. Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. A nossa natureza foi contaminada. A imagem de Deus em nós foi corrompida pelo pecado, mas ela pode ser redimida em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos novamente feitos herança de Deus, imagem de Deus, resgatados para a glória do Senhor. Mas o filho de Agar representa o esforço humano. Abraão se relaciona com Agar, uma jovem, fértil. Mas Sara representa a dependência da salvação pela graça divina. Louvado seja Deus. Como é bom, querido, chegarmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa impossibilidade de salvação. Sara representa isso. A nossa incapacidade de autossalvação. Não seria pelo esforço de Abraão com Agar que o plano da redenção avançaria, mas mediante a promessa de Deus. Nos lembramos mais uma vez de Simão e da mulher pecadora. Jesus entra naquela casa, Simão é indiferente, porque ele tem religiosidade no coração, ele tem autojustiça no coração e na mente. E aí, o nascido natural persegue o que nasce do Espírito, porque ele não crê na exuberância da graça de Deus, ele não crê na maravilhosa graça de Deus, ele crê na lógica do mérito, ele crê na lógica da troca. Se eu me portar bem, no final das contas Deus vai me salvar. Existe uma balança que, se no final pender para o meu lado, querido, joga fora essa balança, que ela é maligna. Se houvesse uma balança, Deus pouparia Jesus, mas a Bíblia diz que Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. O Filho perfeito de Deus foi rasgado na cruz, a ira santa de Deus foi descarregada sobre ele. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu o desamparo de um Deus que é santo, porque Jesus assumiu o nosso pecado naquele momento, para que eu e você nunca mais fôssemos desamparados de Deus. Mas um preço foi pago, querido. Deus não colocou os nossos pecados debaixo do tapete. Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus, sobre o madeiro. A justiça de Deus foi satisfeita, a santidade de Deus foi vindicada na cruz. Aquilo que os nossos pais desprezaram no jardim, Jesus honrou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Você imagina um dia todo o joelho dobrado diante de Jesus, confessando que Ele é Senhor, querendo ou não. Hoje você tem a oportunidade de ouvir e crer, mas um dia todo o joelho vai se dobrar. Não vai escapar ninguém, querido. Os poderosos dessa terra, aqueles que compram votos, aqueles que manipulam, aqueles que oprimem, aqueles que governam, aqueles que são servidos, todo o joelho, toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque Ele é o Filho Santo de Deus e perfeito.
Filho de Deus pela ressurreição, Romanos capítulo 1, a prova cabal, ele ressuscitou dos mortos. O pecado não pôde detê-lo, ele não tinha pecado. A morte é o salário do pecado, castigo para o pecado. Jesus nunca pecou. A morte não poderia detê-lo, Atos capítulo 2. Por isso ele vive para sempre. E porque ele vive, nós viveremos eternamente. Louvado seja Deus, aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará. Amém, amados? A capaz e a fértil acham que podem conseguir sem Deus, razão pela qual rejeitam o evangelho da graça. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Por isso nós temos alegria. Jesus é a nossa alegria. Louvado seja Deus. É por essa razão que ao anunciar o nascimento do Salvador, que é Cristo Senhor, o anjo do Senhor disse que essa notícia é alegria para todo o povo, será de alegria. Porque se a estéril pode ser alegre mãe de filhos, Deus pode salvar os incapacitados. Deus pode salvar aquele que não pode por si mesmo, porque está manchado pelo pecado. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em Marcos capítulo 10, quando Jesus está tratando da questão da riqueza, tratando da questão daquele homem que chega todo alegre, dizendo: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele estava pronto para fazer o Pix, né? Estava pronto para assinar o cheque, a gente que é mais antigo, né? Para fazer o cheque, para fazer o DOC, o TED, você já pegou tudo isso, né, irmão? Agora é o Pix, né? Está ficando mais rápido o negócio. Se Jesus falasse uma quantia, estava tranquilo. Ia ser na hora. Só que Jesus falou assim: olha, vende o que você tem, dá aos pobres, vem me seguir. Aí o texto diz que ele vai embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Então ele não estava tão interessado assim na vida eterna, né? Era aparente. Só que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O texto diz que Jesus o amou. Isso é uma grande informação do texto. Mas como é que essa história termina? Os apóstolos depois, no particular, perguntam ao Senhor: sendo assim, quem é que pode ser salvo? Quem é que pode ser salvo, né? Marcos capítulo 10. E aí Jesus vai responder para eles. Marcos 10, 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Porque naquela cultura, ser rico era sinal de bênção. Eles estão pensando assim: bom, se esse sujeito, que na nossa perspectiva era alguém abençoado, e ele vai embora triste, e ele não se rende ao Senhor, imagina a gente, o que vai acontecer? Jesus olhou para eles e respondeu o verso 27, para o homem é impossível. Para o homem é impossível. Para Sara é impossível. Para os pecadores é impossível. Louvado seja Deus. Para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Sara pode dar à luz. Vai nascer Isaac. Vai nascer Jacó. Vão nascer 12 filhos. Dentre os 12 vai nascer Judá. Vai nascer Davi. Vai nascer Jesus, que vai ser o Senhor das nações, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto é o leão da tribo de Judá, que venceu, que abriu o livro, que reina para sempre. Onde é que tudo começou? Com uma mulher estéril. É a impossibilidade do homem. Talvez você diga: eu não preciso do evangelho. Esse é o raciocínio de Agar. É o raciocínio de Sara tentando dar um jeitinho para Deus. Mas existem duas possibilidades: ou você é filho da escrava, que nasce de modo natural, ou você é filho da promessa, que nasce pelo Espírito Santo, que nasce por obra de Deus. Nessa manhã Deus está chamando os incapacitados. Eu batizei 2 deles nessa manhã. Mas os que estão aqui, que são membros do corpo de Cristo, estavam na mesma condição.
Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido e fui achado. Amém, queridos? 2 aplicações. Para você ser salvo da condenação eterna e ser aceito por Deus como seu filho, isso depende de Deus ou depende de você? Essa é uma grande pergunta que você precisa fazer. Aqui está a grande diferença do Evangelho. Para nós sermos salvos no Evangelho, isso não depende de nós, isso depende de Deus. Isso é uma boa notícia para nós, queridos, porque a nossa natureza humana é pecaminosa, inclinada para o mal. Se dependesse de nós estaríamos perdidos eternamente. Mas Deus entrou na história, na pessoa de Jesus, pisou esse planeta, viveu a nossa vida, foi tentado, foi rejeitado, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia para nunca mais morrer e voltará para buscar todos aqueles, Hebreus 9:28, que o aguardam para a salvação. Você faz parte desse todos aqueles que o aguardam para a salvação. Nessa manhã Deus está te chamando a não confiar em você mesmo, a não achar que você pode gerar uma vida nova. Isso é obra do Espírito Santo. A obra da redenção não avançou através da relação de Abraão com Agar, mas através da promessa de Deus, que se cumpriu em Isaac, Jacó, nos 12 filhos, em Judá, em Davi e em Jesus. Em segundo lugar, você reconhece que a resistência, a sua entrega total a Deus pela fé em Jesus Cristo, é o resultado da idolatria do seu coração. Irmãos, é muito difícil para nós admitirmos que nós precisamos passar pela cruz. É muito mais fácil nós acreditarmos que é pelo nosso mérito, que depende da nossa performance, que depende da nossa atuação. É muito mais fácil. Mas quando você reconhece isso, Gálatas 3, como vimos semana passada, citamos, a mensagem que o presbítero Leonardo pregou há 2 domingos. Gálatas 3, quando Paulo diz, no versículo 26, todos vocês são filhos de Deus, mas Paulo não para aqui. Existe uma condição agora: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Essa é a condição para alguém ser filho de Deus. Filho de Deus é crer em Jesus Cristo, se submeter ao que Ele fez na cruz, reconhecer a sua incapacidade de salvação e invocá-lo como Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Mas às vezes há uma resistência no nosso coração, a idolatria do nosso coração. Eu posso dar conta, pastor. Eu vou me aperfeiçoando. Talvez até em outras vidas, Existe essa uma perspectiva. Mas biblicamente falando, o homem morre uma só vez. Depois disso vem o juízo. Hebreus 9:27. Então não acredite que você vai se aperfeiçoando em outras vidas, ou você vai melhorando até atingir um estado de perfeição. A Bíblia nos convida ao arrependimento, à conversão a Cristo, ao novo nascimento, onde Deus não muda externamente a nossa vida, mas Deus nos muda profundamente, nos dá a vida de Deus, a natureza de Deus. Ao afirmar que Deus não poupou o seu próprio Filho e o entregou para morrer em seu lugar, a Escritura está lhe afirmando de que não há outro meio de salvação. Se houvesse, Deus pouparia o seu Filho amado, mas Ele o entregou por você. Amém, querido? Nós estamos perdidos sem Jesus, mas nós somos amados por Deus. E essa situação pode ser transformada se você abrir o seu coração e você crer em Jesus Cristo, no Salvador amado, prometido, enviado de Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós estamos nos preparando para o último momento desse culto, em que nós vamos justamente nos lembrar desse sacrifício. Vamos comer o pão, vamos beber o cálice que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Mas você que está aqui hoje, que ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, eu quero deixar esse desafio para você. Hoje você viu aqui jovens que confessaram o senhorio de Jesus Cristo, que têm uma vida para servir ao Senhor, mas você também tem uma vida
que foi dada por Deus, um presente de Deus. Mas na verdade Deus não quer que você se contente somente com a vida biológica, com o seu coração aí bombeando sangue para todo o seu corpo. Até quando essa vida será mantida aqui na terra, nós não sabemos, querido. Mas Deus tem uma promessa de vida eterna, uma promessa de vida abundante que começa aqui, que começa com a conversão, quando o Espírito Santo vem morar em nós, e nós passamos a viver em novidade de vida, e passamos a viver com um novo propósito, nós passamos a viver para a glória de Deus, não para nós, mas para a glória de Deus. Passamos a fazer parte de uma nova família do corpo de Cristo. E temos uma missão no mundo, que é levar esse evangelho àqueles que ainda não conhecem. Eu queria orar por você. Quem sabe nessa manhã o Espírito Santo não esteja falando ao seu coração e você gostaria de dizer: Senhor, eu não posso me salvar, mas eu creio em Jesus. E nessa manhã eu recebo pela fé. Eu estou tão impossibilitada de me salvar como Sara estava impossibilitada de dar à luz. Mas o Senhor fez com que aquela mulher desse à luz. E o mesmo Deus pode fazer com que você seja transformado, nascida de novo para a glória dele. Vamos orar? A igreja está em oração. Há alguém nessa manhã, nesse lugar, que ouviu o evangelho nessa manhã e gostaria de dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. Eu creio que não posso ser salvo pela minha força, mas eu me rendo ao teu amor e eu te recebo pela fé, em nome de Jesus. Se há alguém neste lugar, eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou a sua vida nessa hora e você quer dizer: Senhor, eu me rendo a ti, eu quero receber a Jesus como meu único, suficiente e eterno Salvador. Onde você está? Você não precisa vir aqui à frente, aí mesmo no seu lugar, fique de pé. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo fala o seu coração, não resista à voz do Espírito, fique de pé. Quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Você que ainda não tomou essa decisão, que está tomando hoje na sua vida, eu queria orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Deus bendito, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos em comunhão contigo, te adorando, te bendizendo, exaltando o teu nome como corpo de Cristo. Contemplamos a tua bondade no batismo e vamos desfrutar da tua bondade, da tua graça, comendo pão e bebendo cálice nessa manhã, Senhor. Enche-nos do Espírito Santo, Senhor. Renova a nossa mente, o nosso coração, o nosso propósito de servirmos ao Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os oficiais para estarem aqui.